Eles torturaram um menino de 12 anos por 2 anos, o assassinaram e dissolveram seu corpo em ácido, para evitar que sua família pudesse enterrá-lo. Esses homens são também responsáveis por explosões e as mortes de juízes, jornalistas, um presidente e muito mais. Hoje eu vou falar para você os mais mortais assassinos da máfia italiana. Maurizio Avola pisou no mundo do crime da máfia em 1983, quando se tornou um assassino para a máfia siciliana. Avola foi considerado um dos principais assassinos da notória tripulação da máfia e esteve envolvido em vários assassinatos e outras atividades criminosas. Ele foi supostamente responsável pelo assassinato de vários policiais e membros da máfia rival. Alguns relatórios indicam que ele matou até 80 pessoas antes que a polícia o capturasse. Mas, como ele tornou-se um assassino aos 21 anos, Avola sempre teve olhos para uma vida rica, com muito dinheiro e todas as coisas boas ao seu alcance, mas ele não estava disposto a obtê-las por meio honesto. Enquanto trabalhava no restaurante de seu pai, lavando pratos, varrendo e polindo óculos, ele já havia se tornado um ladrão à mão armada sobre a calada da noite. Não muito tempo depois, ele chamou a atenção de um mafioso chamado Marcello da Gata, que viu talentos em Avola que poderiam beneficiar a máfia. Primeiro, começou com roubos e um dia foi-lhe oferecido matar um homem e tornar-se um mafioso completo. Para ele, era uma oportunidade de ouro e ele decidiu realizar a operação. Esse assassinato foi o primeiro de muitos que ele cometeria para seus chefes. Ele ia aonde fosse enviado, sem fazer perguntas, e o respeito que ele tinha por seus chefes era maior do que qualquer medo que ele pudesse ter por sua própria vida. Ele sempre escondia seus alvos e terminava a noite festejando ou bebendo, enquanto os corpos de suas vítimas queimavam em uma vala. Em 26 de fevereiro de 1993, a lei finalmente o alcançou e a polícia o prendeu. Isso aconteceu apenas 24 horas após ele ter matado seu melhor amigo, Pinocchio De Leo, sob as instruções de líderes da gangue. O informante havia alertado a polícia sobre seu paradeiro. A prisão acabou sendo sua salvação, em uma reviravolta irônica do destino. Na mesma época, um grupo de pistoleiros estava estacionado do lado de fora de seu apartamento. A missão era incerta, mas Avola estava certo de que eles vieram atrás dele. Um ano depois, ele se tornou um informante e ajudou as autoridades a rastrear vários outros membros da gangue. Ele imaginou que seus chefes o haviam traído e estavam atrás de sua vida por causa do quanto ele sabia. Quando percebeu que estava vivo apenas por causa da polícia, ele mudou sua lealdade. As informações que ele revelou foram cruciais para resolver vários mistérios, incluindo o assassinato de Giovanni Falcone, um magistrado promotor cujo trabalho levou à prisão de centenas de mafiosos. Ele foi morto em 1992, junto com sua esposa e 3 outros policiais, com um detonador remoto que ativou 400 kg de explosivos. O homem que acionou os explosivos é o próximo na lista. Giovanni Brusca, um ex-membro da máfia italiana Cosa Nostra, esteve envolvido em inúmeros crimes ao longo de sua carreira criminosa. Brusca foi considerado um dos assassinos mais perigosos e implacáveis da história da máfia. Quando seus chefes decidiram que era hora de eliminar Giovanni Falcone, eles decidiram que ninguém além de Brusca era o homem para o trabalho, e ele foi colocado no comando da operação. Primeiro, eles começaram a plantar explosivos de alta potência sobre uma rodovia. Eles haviam recebido informações de inteligência de que Falcone passaria por essa rota em seu caminho para o aeroporto. A operação começou cedo e foi realizada da forma mais discreta possível. Quando tudo estava pronto, eles se mudaram para uma montanha, enquanto o informante, dirigindo através da comitiva de Falcone, continuou a alimentar Brusca com informações sobre seus movimentos. Quando chegou o momento, Brusca estava pronto e detonou os explosivos. Seu alvo e 4 outras pessoas foram mortas no local, enquanto mais de 20 outras ficaram fatalmente feridas. A explosão deixou uma enorme cratera na estrada e espalhou ondas de terror por toda a Itália. Brusca também desempenhou um papel no assassinato de outro proeminente promotor da máfia, Paolo Borsellino, no mesmo ano. As autoridades
estavam determinadas a caçar os perpetradores, e uma repressão à máfia e outros gangues associados começou no início de 1996. Foi determinado que Brusca estava envolvido na operação. Além disso, ele foi julgado e condenado à prisão perpétua por matar um cobrador de impostos. Ele permaneceu escondido até 20 de maio de 1996, quando a polícia descobriu seu esconderijo. Relatos dizem que ele estava prestes a assistir a um filme documentando a vida e o assassinato brutal de Giovanni Falcone, quando um esquadrão de polícias invadiu seu apartamento. Ele se tornou um colaborador das autoridades, fornecendo informações sobre o funcionamento interno da máfia. Ele confessou mais de 100 assassinatos, incluindo os de Falcone e Borsellino. Brusca também admitiu que sequestrou e assassinou um menino, Giuseppe Di Matteo, filho de um ex-membro da gangue, Santino Di Matteo, que se tornou informante da polícia em 1993, após o atentado. Brusca torturou o menino por mais de 2 anos, enviando fotos sangrentas para seu pai na prisão, eventualmente estrangulando Giuseppe e dissolvendo seu corpo em ácido. Ele foi condenado a cumprir 25 anos de prisão, seguidos de 4 anos de liberdade condicional por cooperar com as autoridades. Filippo Marchesi era um notório assassino da máfia siciliana. Ele nasceu em Palermo, na Sicília, em 1938, e tornou-se um dos assassinos mais implacáveis e temidos da máfia. Como a maioria dos outros assassinos, suas atividades eram realizadas da forma mais discreta possível. Ele se mostrou evasivo para as autoridades, até a prisão de Vincenzo Sinagra, que já foi um associado da máfia, mas se tornou um informante da polícia. Sinagra revelou os detalhes horríveis das atividades de Marchesi, incluindo o que ficou conhecido como a Sala da Morte. Era apenas um pequeno apartamento, mas as coisas que aconteciam ali eram suficientes para causar arrepios em qualquer pessoa. Seus alvos eram atraídos para o apartamento por qualquer meio que ele inventava, ou simplesmente os sequestravam. Assim que entravam naquela sala, não saíam vivos. Marchesi os estrangulava com uma corda, enquanto Sinagra segurava as pernas da vítima enquanto ela lutava pela vida. Muitas das vítimas foram torturadas antes de serem eventualmente mortas, e os assassinos pareciam se deliciar em vê-las sofrer. Marchesi se sentava em uma cadeira, observando-se contorcerem de dor enquanto se masturbava e cheirava grandes quantidades de cocaína. Quando estava satisfeito, ele se levantava e as matava. Para encobrir seus rastros, ele se certificava de que nenhum dos corpos fosse encontrado. Então, eles eram cortados principalmente em pequenos pedaços, dissolvidos em ácido e despejados no mar. Mas ser um bom assassino e ajudante de seus chefes tinha um preço. Eles decidiram que Marchesi era valioso demais para estar vivo, então conspiraram para matá-lo. Ele foi enganado e solicitado a se encontrar com alguns membros da gangue em um armazém abandonado, que era desconhecido para ele, e seria seu último dia na Terra. Ele foi morto por seus companheiros assassinos, que o estrangularam e dissolveram seu corpo em ácido. Para evitar um alvoroço de seus associados, os chefes mentiram que ele se matou por engano durante o carregamento de uma arma em preparação para uma operação. Eles também acrescentaram que o enterraram às pressas para evitar justificar a suspeita da polícia, que provavelmente tentaria vir buscar seus associados e parentes. Sua tática funcionou até muitos anos depois, quando um dos homens que o matou acabou na prisão e revelou a verdade. Filippo Marchesi matou mais de 100 pessoas, mas ele estava morto antes que a polícia pudesse entrar em contato com ele e fazê-lo pagar por seus crimes. No entanto, eles chegaram a um de seus superiores. Ele foi trazido para a máfia por seu próprio pai, que o designou para seu primeiro assassinato aos 17 anos. Ele foi instruído a matar um empresário que havia sido sequestrado, e isso marcou o início de sua carreira como assassino. Ele cresceu e se tornou um dos assassinos mais mortais que a máfia italiana já teve. De fato, foi ele quem deu as ordens e orquestrou o assassinato do renomado promotor Giovanni Falcone. Sua especialidade era assassinar todos os adversários e derrubar todos os seus rivais. Ele foi relatado por ter eliminado todos os seus rivais, centenas deles, um após o outro. Ele matou políticos, jornalistas, policiais e membros de outras gangues. Ele foi apelidado de Besta devido à sua violência e instituiu medo nas pessoas que tentaram vir atrás dele. Era um conhecido comum que, se você fosse atrás de Arena, ele se viraria e viria atrás de você com tudo que tinha. Ele não parava por nada e era notório por suas táticas de assassinatos extravagantes,
como visto no bombardeio de 1992. Ele foi condenado à prisão perpétua, enquanto a polícia continuava a procurar maneiras de capturá-lo e colocar o cara a cara com a lei. Rina acabou sendo capturada pelas autoridades italianas em 1993 e condenada a várias penas de prisão perpétua por seu papel em vários crimes relacionados à máfia, incluindo assassinatos, extorsão e tráfico de drogas. Durante a prisão, ele se esforçou para permanecer no controle da máfia, enviando ordens secretas para seus subordinados, mas o cerco a ele foi apertado e todas as suas comunicações foram cortadas. Sua acusação o levou à revelação de vários de seus covardes atos, incluindo o assassinato de um presidente siciliano, Piersanti Mattarella, que foi baleado em 1989 enquanto estava sentado em seu carro, mas ele se recusou a cooperar com as autoridades, tornando-se um informante e revelando os detalhes do funcionamento interno da máfia. Ele não mostrou sinais de arrependimento e foi relatado ter dito que mesmo se ele fosse mantido por 1000 anos, ninguém teria sucesso em destruí-lo. Rina morreu na prisão em 2017 aos 87 anos. Sua morte marcou o fim de uma era na máfia siciliana, pois ele era considerado um dos chefes mais poderosos e implacáveis da história da máfia. Ele levou para o túmulo muitas informações úteis que poderiam ter ajudado a derrubar a cultura mafiosa italiana. Luciano Leggio era um mafioso italiano e um dos chefes mais notórios da máfia siciliana. Ele nasceu em 6 de janeiro de 1925 em Corleone, uma cidade da província de Palermo, na Sicília. Leggio é frequentemente chamado de o chefe dos chefes, devido à sua liderança do clã Corleonese, uma das facções mais poderosas e violentas da máfia. Ele estava envolvido em atividades criminosas desde muito jovem e sempre mostrou tendências para o crime e a violência. Seu primeiro crime registrado foi quando ele roubou milho aos 18 anos e cumpriu uma sentença de prisão de 6 meses. Quando ele saiu, só tinha uma coisa em mente: vingança. Então ele foi atrás do homem que o denunciou à polícia e o assassinou 2 anos depois. Em uma busca desesperada por um emprego, ele matou um lavrador para que pudesse substituí-lo. Ele então forçou o proprietário a ceder a fazenda a ele sobre a mira de uma arma. Nessa época, ele foi escolhido a dedo pelos chefes da máfia, que viram promessa em seu modo de vida violento. Como esperado, Leggio rapidamente subiu nas fileiras da máfia. Ele era conhecido por sua brutalidade e foi responsável por numerosos assassinatos e atos de violência. Em 10 de março de 1948, ele sequestrou um ativista sindical que estava ativamente envolvido em ajudar os trabalhadores rurais. Não está claro quais problemas ele tinha com ele, mas até mesmo um menino pastor de 12 anos, Giuseppe Letícia, que testemunhou o assassinato, foi feito refém e morto no dia seguinte com uma injeção letal. Os restos mortais do ativista não foram encontrados até 60 anos mais tarde, e o corpo de seu pai teve que ser exumado para ajudar no processo de identificação. Leggio tinha muitos inimigos que tentaram matá-lo. Um deles foi Michele Navarra, um médico da máfia. Ele enganou Leggio em uma reunião privada, mas na chegada, o assassino foi confrontado por outros 15 assassinos. Ele conseguiu escapar e lançou um ataque maciço contra Navarra algumas semanas depois, matando-o e a seus amigos enquanto dirigiam para casa. Isso não foi o suficiente, pois ele foi em frente e matou 3 outros amigos do médico. Esse assassino sinistro também matou um procurador-geral da Sicília, Pietro Gaglione. Luciano Leggio foi preso várias vezes durante sua carreira criminosa, mas conseguiu encontrar o caminho para dentro e para fora do sistema de justiça. A primeira vez foi em 1964, quando ele foi capturado, mas foi liberado 4 anos depois devido à falta de provas substanciais. Relatórios indicam que as provas haviam sido adulteradas e que o presidente do tribunal, juízes e promotores receberam ameaça de morte. Ele permaneceu um homem livre até 16 de maio de 1974, quando foi capturado e condenado à prisão perpétua. Apesar de estar atrás das grades, Leggio continuou a exercer um poder considerável dentro da máfia, ordenando o assassinato do tenente-coronel Giuseppe Russo e do juiz Terranova em 1977 e 1979. Respectivamente, Leggio morreu na prisão em 15 de novembro de 1993, aos 68 anos, devido a um ataque cardíaco. Matthew Messina Denaro, também conhecido como Diabólico, nasceu em Castelvetrano, na Sicília, em 1962 e estava foragido das autoridades italianas desde o final da década de 1990 até janeiro de 2023, quando a polícia o capturou sob aplausos e aclamação de muitos. Por 30 anos ele conseguiu se esconder dos agentes de segurança até que ele se registrou uma clínica privada com nome falso.
Tudo que a polícia tinha era uma cópia digitalizada de sua foto e trechos de gravação de voz. Mas eles mantiveram uma vigilância próxima sobre seus parentes, familiares e qualquer um que pudesse levá-los a ele, ainda sem sucesso. O código de sigilo o manteve escondido e protegido por 3 décadas, até que os agentes começaram a pegar algumas informações provenientes de discussão entre seus parentes próximos em suas casas grampeadas. Mas porque havia tanto júbilo quando ele foi capturado, Denaro é considerado um dos chefes da máfia mais poderosos e perigosos da máfia, e o último homem de pé após a notória prisão em massa de mafiosos na sequência do assassinato de Giovanni Falcone. Denaro era um temerário e se gabava das pessoas que ele havia matado. Ele dizia que poderia encher o cemitério inteiro. Ele foi um dos responsáveis pelo ataque à bomba de 1993 em Florença, em Milão, na Roma, onde quase uma dúzia de pessoas foram mortas, incluindo uma criança recém-nascida e outra de 9 anos e seus pais. Também foi dito que ele matou um rival ao lado de sua namorada grávida. Apesar de estar foragido, Denaro continuou a desempenhar um papel significativo nas atividades da máfia, alegadamente dando ordens de esconderijos e mantendo laços estreitos com outros membros da máfia. Ele tinha uma reputação de ser altamente reservado e acreditava-se que tinha uma rede de bunkers subterrâneos para se esconder. No entanto, foi sua saúde que eventualmente falhou e levou à sua captura. A polícia começou a suspeitar de que ele estava lutando contra o câncer devido às pesquisas na internet feitas por seus associados e conversas codificadas falando sobre a doença. Então, eles dobraram os esforços e começaram a rastrear todos os pacientes com câncer dentro de sua faixa etária, até que finalmente reduziram sua busca para algumas pessoas. Parecia que tinha um longo caminho a percorrer, até que um homem idoso reservou um tratamento de quimioterapia. A polícia apareceu e descobriu que era ninguém menos que Matteo Messina Denaro. Com o último homem de pé, agora capturado, será este o fim da máfia italiana? Deixe nos comentários.